Bom dia, alunos do oitavo ano, aqui é o professor Lucas, mais uma semana de atividade para vocês, tá bom? Esse vídeo que eu tô gravando aqui hoje é pro roteiro de atividade de vocês, que é da data de dia 21 de outubro até 6 de novembro, eu tô olhando ali para ter certeza, que eu não lembrava da data. Bem, esse roteiro de atividade que eu mandei para vocês, ele ainda não vai entrar no nosso novo conteúdo. Eu tô fazendo uma pré-embolada para ir. Eu achei que esse tema era um tema legal sobre a Revolução Francesa. Última aula sobre a Revolução Francesa. Nossa, eu acho que eu já expliquei, já comentei tudo que tinha para comentar. Só que esse incidente, esse evento chamado Comuna de Paris, esse evento especial, eu acho um evento histórico maravilhoso. Ele faz a gente pensar muito sobre como o mundo se organiza, como funcionam as políticas. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Foi uma coisa que aconteceu ali na Revolução Francesa. Porque, bem, a gente estudou, e vocês, se vocês leram o capítulo como eu pedi, vocês viram, que a Revolução Francesa, ela não é uma revolução que acontece em 1789 e fica lá em 1789. Ela vai se desdobrar por muito tempo, né? Em 1789 eles derrubam o rei, né? Depois em 1790 eles decapitam o rei, instaura ali uma república. Aí vocês viram no capítulo, primeiro é uma república dos jacobinos, depois uma república dos girondinos, e aí depois tem os sans-culottes assumem o poder, não, os jacobinos assumem o poder junto com os sans-culottes, a área mais radical, e eles têm o período do terror, né? E aí tem o golpe, que vai acontecer depois do diretório. Aí tem outra revolução, aí tem a guerra com os prussianos, os austríacos e alemães que estão ali do lado, que não aceitam a revolução e tentam invadir. Aí você, no meio de toda essa treta, surge o Napoleão, que é um imperador que vai trazer glória, vai fazer a França conquistar, invadir territórios gigantes, vai enriquecer, deixar a França poderosa, armada, com tecnologia e indústria. E aí ele morre, e depois é preso e tem uma revolução em cima da revolução, uma contra-revolução. Esse período da Comuna de Paris, a gente está falando aqui, olha como as coisas acontecem rápido, como as coisas não acontecem rápido, né? Parece que mas a Comuna de Paris que a gente está falando aqui é 1870, tá? É bem depois da Revolução Francesa. A Revolução acontece em 1789, ela vai se desdobrando até 1810, aí muda o governo, passa mais 10 anos, muda o governo, eles não se ajeitam, enfim. Na história a gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de um longo período de tempo, né? Às vezes a gente está falando uma coisa depois da outra, mas demora anos, décadas para acontecer, né? Por exemplo, sabe uma coisa que não demora nada? Você lê o texto, tá? Não tentem responder sem ler o texto. Leiam o texto com carinho, todos os parágrafos, vai para a pergunta, volta para ler o texto de novo. Não tenham medo de acertar a resposta. A resposta está certinha aqui no texto. É só você pegar e encontrar, tá? Não tenham medo de pensar, não tenham medo de refletir, de colocar sua opinião. Não tenham medo de errar, tá? Só tenham medo de copiar da internet, porque eu vou descobrir e aí você perde o ponto de verdade. Agora, se você errar tentando por você mesmo, eu até considero, tá bom? Então, vamos começar agora. Eu vou explicar certinho essa Comuna de Paris. O que acontece? Depois que o Napoleão III, né, da terceira geração, não dá certo, né, tem uma outra quebra do governo, a monarquia absolutista acaba e em 1870 surge a república, né? Eles constroem um novo tipo de república com voto para os deputados, né, os parlamentares que escolheram o primeiro-ministro. O que acontece? Enquanto esse povo bonito está lá em Versalhes, que era a antiga capital da França, votando, usando aquelas perucas bonitas, escolhendo deputado, fazendo discurso, não sei o quê, o exército prussiano cercou a cidade de Paris. A cidade de Paris, que é a maior cidade da França, cercou a cidade e estava ali impedindo a entrada e a saída de qualquer coisa, né? Isso é um cerco. O cerco é quando um exército inimigo em volta da sua cidade proíbe que entre ou saia dinheiro,
material, comida, água, enfim. O que acontece? Os franceses já estão tendo que se virar sem a ajuda de ninguém, né? Porque essa república nova que surgiu está preocupada em outras coisas. Era uma república formada principalmente por camponeses ricos, né? Grandes proprietários rurais, e esses caras estavam um pouco preocupados com quem estava na cidade de Paris ali, morando naquela porcaria, até porque a cidade de Paris naquela época era muito suja, era uma cidade de operários, né? Então eles não estavam preocupados com indústria, com operário, eram rurais, né? Proprietários rurais estavam preocupados com vender o que eles estavam produzindo no comércio marítimo, tal. E quase sempre as classes que assumem o poder porque são dentre as classes interessadas em se beneficiar, elas são as que têm mais poder. Então, na época, quem tinha mais poder eram eles estavam no controle. E aí os franceses tiveram que se virar e eles deram uma resposta maravilhosa. Eles, dentro da própria cidade, dentre os trabalhadores que viviam lá, se organizaram. Os próprios parisienses, Paris naquela época tinha 1 milhão de pessoas, né? Menos do que 1 milhão de pessoas. Se você for pensar, é 2 vezes a cidade aqui de Presidente Prudente. Não é muito, né? Na época, não é muito. E eles se organizaram todos. Criaram uma guarda deles com os homens da cidade, as mulheres da cidade, as crianças das cidades, conseguiam alimentar a indústria, conseguiam plantar o suficiente para alimentar todo mundo, conseguiam produzir, organizar o seu próprio tipo de governo, e dentro daquele 1 milhão de pessoas, morando dentro daquele cerco, sem poder sair, sem entrar, eles conseguiram construir uma sociedade, né? E uma sociedade igual, onde havia divisão de renda, onde todo mundo era tratado justamente, onde ninguém explorava ninguém se beneficiava com o trabalho de ninguém, e com pouco recurso que tinha eles conseguiram construir. É muito parecido com, se você for comparar uma cidade grande com uma tribo indígena, onde na tribo indígena todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, todo mundo sabe quem é o cara que está ali, tem comida para todo mundo caça, todo mundo planta, todo mundo trabalha. E a cidade grande, onde você tem 80% das pessoas batendo ponto na empresa, das 7 até as 7, enquanto tem uma parcela de 1% da população que não faz simplesmente nada e vive lucrando com essas pessoas que estão trabalhando. E nessa forma de organização deles, o texto mostra, né, até tem a pergunta lá das inovações. Olha, uma das inovações maravilhosas que eles trouxeram: os salários de todos foram equiparados, para que eles entendessem que todo mundo era igual, independente de o que você fizesse. Então, o cara que era operário, o cara que era delegado, o cara que trabalhava no cartório, o cara que era juiz, o cara que era médico, todo mundo ganhava a mesma coisa, porque todo mundo tinha a mesma importância, todo mundo devia viver com a mesma nível de dignidade, né? E aí tem várias coisas: direitos iguais para as mulheres, fim dos trabalhos noturnos, diminuir a exploração, porque, gente, cá entre nós, o suficiente, o que você precisa produzir suficiente para abastecer você e quem você gosta, demanda pouquíssimo trabalho. A sociedade moderna tem pessoas trabalhando 8, 10, 15 horas por dia para garantir que pessoas não trabalhem, né? Então, no mundo justo, onde está todo mundo trabalhando e ninguém está afim de lucro, está afim só de alimentar as pessoas que você quer, você não tem uma necessidade tão grande de trabalho. Você vê aí que na Comuna de Paris, eles ali cercados, vivendo por eles e para eles, eles conseguiram ali se organizar sem muito sacrifício, e para que todo mundo tivesse uma vida justa, né? Muito interessante esse exemplo de organização. Bem, e como é que a comuna acabou? A comuna acaba quando as pessoas percebem que ali tem uma nova organização política autônoma, como se fosse um país separado. Então, quando os membros da República que se elegeram olharam e falaram: olha, Paris vai se dividir da França, eles já montaram o seu exército para ir lá tomar a França de volta. Chegaram lá, os prussianos estavam lá, então o que eles fizeram? Um acordo: vamos nós dois juntos atacar esses caras, destruir, e aí depois a gente divide o que a gente lucrar, paga o imposto para os prussianos e tal, e faz aliança. Então, no fim das contas, a Comuna de Paris, esse pequeno... O autor vai chamar aí, e na última pergunta eu faço a mesma pergunta: por que essa experiência ficou conhecida com assalto ao céu? Né? Porque era uma ideia muito utópica, uma ideia de igualdade, de união, de cooperação, de irmandade, né? De tratar com fraternidade as pessoas. Era um sonho, né? É um sonho que quase se realizou, né? Por isso que ele fala assalto aos céus, porque ele propunha
ideias de igualdade que estavam muito à frente do nosso tempo, do nosso tempo hoje, né? No mundo desigual que a gente vive, e ter esses pensamentos de igualdade entre as pessoas é muito utópico, né? É muito imaginário, uma coisa que só no céu mesmo poderia acontecer, tá? E aí acaba assim, eles são invadidos, não conseguem resistir aos ataques tanto dos prussianos quanto dos republicanos, e a comuna acaba, né? Mas ficou marcada na história a ideia, o projeto, tá? Bem, essas são as atividades dessa semana. Acabamos a Revolução Francesa. Possivelmente no próximo roteiro que eu mandar, a gente vai trabalhar nesse último, vai ser o último roteiro que eu vou mandar. A gente vai trabalhar como que a coroa portuguesa, o rei de Portugal, fugiu do Napoleão, né? Quando Napoleão lá em 1820 e pouco, ele queria atacar Portugal, e o rei de Portugal falou assim: opa, aqui eu não fico mais. E veio pro Brasil, viver na praia com as índias, com as escravas, com todo mundo nesse calorzinho maravilhoso, pedir sorvete importado da Europa. Ele fugiu do Napoleão, veio para cá, e aí o Brasil começou a virar um país nesse tempo, tá? A gente vai, possivelmente vamos parar aqui o nosso ano, não sei se vai dar para continuar, e aí ano que vem a gente retoma dos reis que reinaram aqui no Brasil, porque nesse período que a gente está estudando, por enquanto, o Brasil é só colônia, tá servindo só para tirar ouro, para tirar riqueza daqui e tal, não sei o que. Mas o rei tá vindo. Então, aguarde as cenas do próximo capítulo. Tchau, gente. Boa semana de estudo para vocês.